Estamos de volta ao programa Léo Passetti hoje, segunda-feira, começando a semana aqui na TV Vila Velha, no canal 16. E hoje vamos conversar com o otorrinolaringologista, o Dr. José Arthur Sgarbi, que vai falar sobre corpo estranho alojado dentro do ouvido. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade, né? Estamos aqui representando a ON Saúde, que é um centro de otorrinolaringologia, que coincidentemente esse mês de julho, no dia 17 que passou, nós completamos um ano dessa instituição, dessa empresa ON Saúde, que tem a finalidade de congregar, juntar a especialidade de otorrinolaringologia num espaço só, com atendimento, exames complementares, então oferecendo para a cidade esse novo serviço, que é um serviço centralizado de otorrinolaringologia. Eu agradeço a oportunidade de você me trazer aqui para falar sobre corpo estranho na orelha. Corpo estranho na orelha é realmente uma ocorrência bastante comum na área de otorrinolaringologia, né? Porque assim, a orelha é um buraco, né? Então todo mundo fala que ouvido, então o domínio popular da coisa é ouvido e não orelha, mas o termo técnico é orelha. A orelha, então, é um buraco natural que nós temos, tem um certo diâmetro que pode fazer, e todas as coisas que cabem dentro deste buraco, as mais variadas que possam existir, podem entrar lá dentro. E podem entrar lá de forma voluntária, as pessoas põem, por exemplo, algodão. Algodão, então faz lá um chumacinho de algodão, lógico que na tentativa e na boa vontade e na intuição positiva de limpar a orelha, né, acaba ficando lá dentro. Às vezes põe o algodão para tomar banho, põe o algodão porque está sentindo frio, põe o algodão porque está com dor no ouvido, aí põe lá o algodão acaba ficando lá dentro. E a pessoa, como é uma coisa assim inanimada, que não causa nenhuma reação inflamatória, normalmente, se tiver seco, ele passa lá anos lá dentro, às vezes. Então, brinquedos, coisas pequenas, né? Pérolas pequenas, pedras, sementes dos mais variados tipos de vegetais, né? E os animados, né? Porque bicho, né? Insetos naturalmente entram, voando, entram dentro da orelha, dormindo, entram dentro da orelha. Tem insetos que se alojam dentro da orelha e deixam ovos e aí criam larvas, que são a miíase e as larvas de inseto dentro da orelha, mas essas larvas só vão para dentro da orelha quando a pessoa tem uma infecção que vaza a orelha, que cheira mal, que chama esse inseto. Então, esta que é a miíase é uma coisa que acontece, mas as pessoas não precisam ter medo, porque só quem tem a orelha com um problema de otite é que vai atrair esses insetos, se não proteger a orelha. É uma situação que causa bastante mesmo, preocupação naquele que tem e quando é criança nos pais, né? Os pais ficam realmente perdidinhos e ficam querendo resolver o problema. Causa muita dificuldade quando é inseto, quando é coisa viva, porque assim, a coisa viva passa a ser uma urgência mesmo, assim, uma coisa assim, algo dentro da orelha. A orelha é um lugar que a gente sente a audição, então vamos passar a perceber um bicho dentro da orelha fazendo barulho, caminhando, querendo sair, né, com patas, com asa, provocando dor. Então é alguma coisa bastante perturbadora. Então isto é um caso, os insetos dos mais variados tamanhos, mais variadas formas, assim. Teve uma situação, o mais inusitado meu, uma paciente que tinha realmente muito medo de aranha. E ela tinha uma aranha dentro da orelha. Entrou uma aranha dentro da orelha dela. Não se sabe como, mas ela tinha uma aranha dentro da orelha. Lógico que morta já, mas a aranha entrou. Ela teve a percepção que a aranha tinha entrado, entrou mesmo. Então, assim, os insetos e outros bichos, quando entram dentro da orelha, causa esse incômodo, causa dor, causa barulho, causa pânico. E todos eles causam sintomas ou nem todos? Então, assim, os corpos estranhos dentro da orelha que são inanimados, que são origem mineral ou alguns vegetais como algodão,
se tiver sequinho, não causa nada. O único sintoma que pode causar é a perda auditiva se o objeto ocluir completamente o canal. Senão não dá sintoma, né? Não é incomum a gente no consultório fazer uma otoscopia, que é o exame dentro da orelha, e achar em crianças, às vezes, pérolas, pedaço de brinquedo, grafite de lápis, tampa, a parte de trás daquela tampa, aquela azulzinha, entra. Às vezes, assim, a tarraxa do brinco. E se ferir de fato, pode ficar sem audição completa. Então, veja só. Normalmente não, porque assim, a perda auditiva é só na parte externa da orelha, né? Então o som não vai chegar no tímpano direito e não vai chegar no nervo auditivo. A não ser, por exemplo, se esse corpo estranho causasse algum tipo de lesão, e aí antes teria dor, infecção e tal, aí poderíamos estar com o risco de ter uma certa perda auditiva, não pela presença do corpo estranho, mas pelo que o corpo estranho pode causar, uma lesão timpânica, uma infecção dentro do tímpano, né? No ouvido, então daí poderia ter como consequência uma perda auditiva, né? E assim, vale bastante esta oportunidade. Tem um tipo de corpo estranho que é realmente bastante perigoso, e esse sim causa, se ficar lá dentro, as pilhas pequenininhas, sabe? Essas redondinhas, aquelas bem pequenas, entram dentro da orelha, aqui em poucas horas ela vaza aquela coisa alcalina e começa a corroer mesmo o tecido, causando dor, e realmente aí nós estamos diante de um problema. Então, se os familiares ou a própria pessoa, né, perceber que entrou este material dentro da orelha, não dá para esperar. Esse precisa resolver imediatamente. E o outro que precisa resolver imediatamente são os insetos, que causam um drama danado dentro da orelha. Eu até desconfiava se realmente era verídico. Claro, de certa forma eu sabia que era possível. Pois como, né, o senhor mesmo disse, o doutor disse um buraco, se existe um buraco, pode que as coisas entrem. E eu vi algo nas redes sociais, se não me engano, foi uma barata, e apareceu no raio-x realmente, e eu pensei, será? Porque com toda essa loucura aí da tecnologia, poderia ser um fake news. Não. Né? Mas eu saberia que era possível, mas eu não sabia de fato. É lógico que assim, uma barata grande não entra, mas tem várias espécies, tipos de baratas, né? Então as menores entram. Entra besouro. E elas permanecem vivas ou quando elas entram elas morrem? Então, entra e fica viva. Como essa? Esse que você falou das larvas, já pensou? Não, a larva fica. Então, a barata entra e vive, porque assim, ela para se manter viva, ela precisa de oxigênio, e dentro da orelha então, é um lugar aberto, ela fica. Ela morre quando a gente provoca a morte dela. A gente pega e mata. Então, aí tem que ser feita... Existem determinadas substâncias que você põe dentro da orelha para morrer, da e aí depois vocês retiram. Retira. É preciso uma cirurgia? Então, adulto, e se o inseto não for grande, no caso de inseto nós estamos falando, né? Mas assim, podemos generalizar em cima de todos os corpos estranhos que vão dentro da orelha. Se a pessoa for adulta, não estiver doendo e ela for colaborativa, e essa remoção do corpo estranho não for dolorida, a gente perceber que não é dolorido, dá para fazer no consultório. Porém, se for criança que não colabora, qualquer tipo de corpo estranho, se a gente perceber que é alguma coisa que vai provocar dor, mesmo em adultos, então daí é preciso anestesiar. Faz uma anestesia e vai lá e remove. Ou assim, a outra situação de anestesia, se a gente perceber que a remoção pode causar lesão da membrana timpânica, laceração do conduto, então para fazer a coisa mais tranquila, é uma anestesia realmente. Entendi. Pode demandar anestesia, pode ser necessário, hospitalização, né, de forma ambulatorial, lógico, e uma anestesia. Exatamente assim que a gente procede. Então, vai depender muito de cada caso. E existe algumas orientações para obter cuidados, para que isso não aconteça? Então, veja bem, só se for de forma voluntária. Então, assim, não por nada. Criança, principalmente, né? E as crianças, a outra coisa que se pode dizer é assim,
os pais, né, ou as pessoas que cuidam, não deixar coisas potencialmente pequenas que podem entrar tanto na orelha quanto no nariz, né? Então, deixar a criança brincar. Inclusive, é uma norma, né, dos brinquedos não soltarem coisas pequenas. Tem tudo isso daí. Mas, de repente, ainda acaba acontecendo. Sementes, né? É muito comum semente de feijão, semente de arroz, semente de soja, milho. Né? São coisas que são do dia a dia das pessoas e, às vezes, sobram em algum lugar, no chão, num lugar que a criança pode alcançar, né? Então, essas coisas pequenas que têm potencialmente capacidade de ir para dentro da orelha, de forma voluntária ou não, a gente deve evitar. Insetos, esses tipos de acidente, é outra coisa que é acidental, não tem o que fazer. Né? Não tem o que fazer. Mas é assim que a gente conduz. Sim. Super interessante, eu vi ontem nas redes sociais, né, o senhor falando em poucas palavras ali, mas resumindo de forma... conteúdo completo, digamos assim, como aconteceu na entrevista agora, a respeito do corpo estranho alojado dentro do ouvido. Então, de fato, é algo muito importante aí que os pais, né, devem cuidar com as crianças, objetos pequenos. E a questão, se tiver algum sintoma... Então, às vezes, dor. O primeiro sintoma, se está lá alguns dias, o primeiro sintoma pode ser dor. Algum sintoma normalmente ter, né? A criança, né, crianças, por alguma razão, a criança não conta que está lá. Ela põe e não conta. Às vezes medo, também não, né? Isso, às vezes não é anormal, a criança, a gente descobre, ela tem um trem aí dentro, tal, tem uma coisa dentro da tua orelha, a criança paralisa e fala, como é que você entrou aí? Não sabe. Verdade. Então as crianças costumam, numa situação dessa, e principalmente, por exemplo, tem um feijão. Ela está brincando com o feijão lá, descobrindo os buracos da vida dela lá, né, do corpo dela. Sim, vai brincar, coloca aqui. Vai lá, papum, entra lá para dentro. Não acontece nada. Não dá dor no começo? Não dá absolutamente depois nada. Que começa. Ah, entrou, fica. Não vai chegar, a mãe entrou, ou o pai entrou. Ou, né? Não tem. Às vezes não conta. E aí passa alguns dias, começa com a dor de ouvido. Né? Porque o feijão, ele hidrata e ele começa a expandir, ele quer nascer. Imagina. A orelha, chega a ser engraçado, mas é de fato. Isso, a orelha é quente, úmida e escura, parece, é um lugar próprio. Quando começa a brotar pro feijão. Aí ele começa a expandir, hidratar e começa a dar dor. Aí a criança reclama, você vai lá, vai procurar o otorrinolaringologista, tem lá um feijão ou outra semente ou outro objeto, né? Tem objetos, tem corpos estranhos que entram por acidente, né? Sim. Explosões, entram metais, um corpo estranho voluntário que é extremamente danoso, por exemplo, projeto de arma de fogo, que a pessoa tenta, é uma coisa diferente, né? A pessoa tenta se matar, por exemplo, dar um tiro na orelha. Eu já vi um caso de um local que eu trabalhava e acho que a moça derrubou uma garrafa, um copo no chão e voou um caco, ela sentiu na hora, ela falou, entrou um caco no meu ouvido. Isso, então. E ela pôs o dedo aqui e estava sangrando, aí não me lembro o recorde que ela fez depois daquilo, mas foi um caso inevitável. Um acidente. Um acidente. Um acidente, realmente. Isso também acontece. Então, e é assim que funciona. Porque tanto voluntário como involuntariamente pode acontecer. E aí, se acontecer, esperamos que não, mas caso aconteça, vocês procuram o Dr. José Arturis Garbi, da O1. Qual é o endereço? Procure a O1 Saúde. A O1 Saúde. Que nós estamos localizados olha, você me surpreendeu agora. Você pode falar que você Idefonso 475. Exatamente. No centro. E o telefone, para caso você queira ligar antes, né, para agendar uma consulta, ou ter outras informações sobre o que a O1 Saúde oferece, é o 3122, o código 42, 3122-9600. Corpo estranho alojado dentro do ouvido. Não só por esse fato, né, doutor, mas por outros ligados ao ouvido. E também não tentar tirar. Importante isso daí. E também não deixar ninguém que não seja habilitado tentar tirar. Até porque pode machucar mais ainda. Isso, pode realmente causar lesão dentro da orelha, no tímpano principalmente, e laceração do conduto. Isso aí realmente começa a complicar. Então, não tem nenhum tipo de ajuda que alguém não habilitado possa fazer, a não ser ajudar a ir ao médico. E procurar, com certeza, o Dr. José Arturis Garbi, na Rua Padre Idefonso 475.
O Saúde, a gente já conhece, já vieram aqui algumas vezes e tem profissionais incríveis que com certeza você vai ser muito bem recepcionado, muito bem atendido e também muito bem medicado. Muito obrigada pela entrevista. Aproveitando a oportunidade, Claro. sobre a O1, nós temos médicos, otorrinolaringologistas, que atendem lá o dia inteiro, das 8h30 da manhã até as 9 da noite, na semana toda, e no sábado, 8h30 até 1 da tarde. Nós temos no sábado podemos também. dizer, o plantão, que na realidade existe essa... E também ligar, tem outras áreas, né? Não é só tem otorrinolaringologia, alergologia e né? imunologia, muito bom, e disfunção temporomandibular, dor orofacial, né? As dores de face e cabeça, e ouvido também, e orelha, causadas por má oclusão odontológica. Temos também. Então, se você precisar, então, para todas essas especialidades, você tem a O1 Saúde aqui em Ponta Grossa. Repetindo o telefone, 3122-9600. Muito obrigada por essa entrevista, designada ao corpo estranho alojado dentro do ouvido, que não é uma brincadeira, é realmente um assunto muito sério. E se acontecer, esperamos que não, mas se acontecer, não tente tirar e vá até a O1 Saúde. Muito obrigada pela entrevista, de grande valia realmente. Às vezes parece-se aparentemente uma besteira, mas não é. Até porque algum. Quem passa por isso sofre com dores e alguns sintomas bem indesejados. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Fica com a gente, porque no próximo bloco você vai conhecer um garotinho de 8 anos, Felipe Vriesman, que é corredor de kart. Já esteve no programa alguns meses atrás e agora vai contar pra gente sobre o último título conquistado, que é o Campeonato Brasileiro de Kart, com 8 aninhos, hein? Então não sai daí, fica com a gente, porque daqui 2 minutos... Well, I just can't help myself. I am yours.